Olá! Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa época em que as ideias se tornaram tão perigosas e tão poderosas que foram capazes de virar o mundo do avesso. Esta é a história do Iluminismo, uma autêntica revolução feita com o cérebro. E tudo começa com esta pergunta. Será que uma ideia tem mais força do que um exército inteiro? O Iluminismo diz que sim, porque muito antes das revoluções nas ruas com armas e barricadas, houve uma outra revolução, mais silenciosa, que aconteceu na cabeça das pessoas. Vamos lá perceber como? Então, esta grande revolução de ideias teve o seu epicentro na França, ali pelo século XVIII. Foi um movimento que apostou tudo numa ferramenta que, na verdade, todos temos, a razão humana. É isso mesmo. Para os pensadores desta altura, a razão era quase como um superpoder. Era a chave para questionar tudo o que era dado como certo, tradições antigas, superstições e, claro, o poder absoluto dos reis. Acreditava-se que, usando a lógica, a humanidade podia finalmente progredir. Pronto, para ficar bem claro, o Iluminismo foi este movimento que pôs a razão e a ciência no centro do palco. E o objetivo não era só perceber o mundo, era mesmo melhorá-lo, aplicar o pensamento lógico à política, às leis, a tudo na sociedade. Ok, mas ideias assim tão potentes não nascem do nada, pois não? Onde é que eram cozinhadas? Bem, esqueçam laboratórios secretos ou esconderijos. Os sítios eram bem mais sociais. Eram os famosos salões de Paris. Pensem neles como as redes sociais daquele tempo. Em vez de ecrãs, havia conversas cara a cara, debates acesos. Eram encontros em casas de aristocratas, onde as mentes mais brilhantes da época se juntavam para trocar ideias. E o mais fascinante nestes salões era a mistura. Tinham lá nobres a discutir com escritores, cientistas com filósofos, todos a partilhar as últimas novidades. E um pormenor incrível, quem organizava e muitas vezes liderava estas conversas eram as mulheres, as chamadas salonières. Elas criavam um espaço seguro onde se podiam debater ideias radicais que, se fossem ditas na rua, podiam dar problemas sérios. Mas, para além dos salões, houve outro projeto absolutamente monumental. Imaginem só, e se fosse possível pegar em todo o conhecimento humano e organizá-lo numa coleção de livros? Basicamente, uma espécie de internet do século XVIII, mas em papel. Foi exatamente isso que a famosa enciclopedia tentou fazer. Um projeto gigante, liderado por Diderot e d'Alembert, que juntou mais de 100 especialistas para escrever sobre tudo e mais alguma coisa, desde filosofia a mecânica. Foi uma tentativa épica de organizar o saber humano e torná-lo acessível. E quem eram as grandes estrelas por trás destas ideias? Vamos conhecer alguns dos arquitetos que ajudaram a desenhar as bases do nosso mundo moderno. Um dos nomes mais sonantes foi, sem dúvida, Voltaire. Tinha uma escrita afiada, era sarcástico e foi um defensor incansável da tolerância e da liberdade de expressão. Ele lutou pela ideia de que ninguém devia ser perseguido por aquilo que pensa, um princípio que hoje é a base de qualquer democracia. Mas atenção, eles não concordavam todos em tudo. Por um lado, tínhamos Montesquieu, focado em como se podia organizar um governo para evitar abusos de poder. Por outro, Rousseau, que defendia que a autoridade a sério vinha do povo. Duas perspectivas diferentes, mas ambas revolucionárias. A grande ideia de Montesquieu foi a da separação dos poderes. Basicamente, ele disse que concentrar todo o poder nas mãos de uma só pessoa ou grupo era receita para o desastre. Por isso, devia ser dividido em três: o legislativo, que cria as leis, o executivo, que as aplica, e o judiciário, que julga quem não as cumpre. Um sistema de pesos e contrapesos que soa familiar, não é? Já Rousseau veio com a ideia do contrato social. A teoria é que a sociedade funciona como um pacto. Cada pessoa cede um pouco da sua liberdade individual e, em troca, recebe a proteção e os benefícios de viver sob leis que foram criadas com o acordo de todos. A conclusão é fortíssima. Um governo só é legítimo se o povo consentir. E estas ideias não ficaram só no papel, claro. Elas saltaram das páginas dos livros e começaram a transformar o mundo real, a ciência, a economia e até a forma como a informação circulava. Na ciência, a nova palavra de ordem era testar, testar, testar. Já não chegava a aceitar as verdades antigas. Era preciso observar, experimentar e verificar os resultados. Foi nesta altura que cientistas como Antoine Lavoisier revolucionaram a química, provando as suas teorias com experiências. A ciência deixou de ser só conversa para se tornar ação. Na economia, houve uma autêntica batalha. O modelo antigo, o mercantilismo, dizia que a riqueza de um país era o ouro que ele acumulava. Mas os novos pensadores, os fisiocratas, vieram dizer que não, que a verdadeira riqueza vinha da terra, e defendiam que a economia funcionava melhor se o Estado não se metesse. O lema deles, laissez-faire, que significa deixem fazer, foi o pontapé de saída para o liberalismo económico.
E o que é que permitiu que estas ideias se espalhassem tão depressa? A imprensa. Foi o verdadeiro motor da mudança. De repente, com jornais e livros mais baratos, as discussões dos salões de Paris chegavam a todo o lado. A informação começou a circular como nunca e isso acelerou brutalmente a transformação da sociedade. E isto traz-nos aos dias de hoje. Qual é o impacto de tudo isto no nosso mundo? Será que estas ideias, de há quase 300 anos, ainda importam? A resposta curta é sim e muito. Olhamos para algo tão comum como a escola. A ideia de que a educação deve ser para toda a gente, baseada na ciência e no pensamento crítico, em vez de só decorar coisas, isso vem direitinho do iluminismo. A própria noção de que o Estado tem o dever de oferecer educação aos seus cidadãos é um legado desta época. Foi um verdadeiro efeito dominó. As ideias dos filósofos inspiram a Revolução Americana em 1776, que, por sua vez, influencia a Revolução Francesa em 1789 e o seu lema, liberdade, igualdade, fraternidade. E essa onda continua até hoje, servindo de base para as declarações de direitos humanos que temos por todo o mundo. Em resumo, se tivéssemos que guardar uma coisa, seria esta. O iluminismo mudou o foco. Tirou os holofotes de cima dos reis e do divino e apontou-os para o ser humano e para a sua capacidade de pensar. A grande mensagem foi que o poder não vem do céu, vem das pessoas. E isso mudou as regras do jogo para sempre. E terminamos como começamos, com uma pergunta. Se as ideias de Voltaire ou de Rousseau moldaram os últimos séculos, quais são as grandes ideias que, neste preciso momento, estão a desenhar o mundo de amanhã? A questão fica no ar.